Boa noite, queridos. Boa noite. Como o Lê já falou, meu nome é Alice, eu sirvo como diácono aqui na casa, sou casada com o Arthur, temos a nossa bebezinha Antônia e estamos aqui para servir vocês e vivermos juntinhos. Amém? Hoje, como o Lê falou, é a última pregação dessa série Vida na Vida. Foi uma série muito boa, me tocou de diversas maneiras. E se você não esteve aqui em todos esses cultos, foram 5 mensagens, nós temos elas disponíveis no YouTube. Então eu queria te incentivar. De verdade, essa mensagem ela é muito importante para a nossa casa. Ela é um dos pilares do que nós cremos como igreja. Fome, família e fascinação. Então viver família é um dos pilares para nós. Então, se você não viu todas as mensagens, entre no YouTube, procure lá, Vida na Vida, CMD, você vai achar todas as mensagens. E eu tenho certeza que elas vão te edificar também, amém? E falando sobre vida na vida, família espiritual, se você chegou aqui recentemente, se você caiu aqui de paraquedas e está assim, gente, que isso? Vida na vida, família espiritual. Eu queria te dizer que igreja, para nós, não é uma instituição. Não é uma instituição que você frequenta cultos e conferências e vai embora para sua casa e se lembra de igreja novamente no outro domingo às 6:30 da noite. Instituição, como me ensinou meu amigo Azaf, é uma organização não natural criada por homens. Não tem nada de eterno. Então, eu sinto muito te decepcionar. A CMD não é uma instituição. Se você procura uma igreja para frequentar e assistir cultos, aqui não é um lugar para isso. Aqui não é esse lugar, se você tem procurado isso. Mas nós somos corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não é como a instituição criada por mãos humanas, mas ele foi criado pelas mãos do próprio Deus, para ser algo eterno. E como corpo de Cristo, nós somos um só corpo. Não são vários corpos agrupados aqui, mas nós somos um só corpo, unidos. E isso é viver vida na vida. E foi disso que a gente falou em diversos aspectos nessa série aqui, sobre viver vida na vida. Só que acontece, meus amigos, que viver vida na vida, muitas das vezes, vai gerar um certo desconforto. Como o Lê pregou na primeira mensagem, viver assim tão próximo tem os entranháveis afetos, que é uma frase que a gente gosta muito. E acaba que viver assim gera um certo atrito de vez em quando. E aí, viver tão próximo faz com que eu conheça as imperfeições da Dai, as chatices da Vivi, o jeito difícil do Cleverson, os dias difíceis da Bruna, às vezes um olhar torto na TPM. Isso é viver junto, é viver família. E para você que está aqui há mais tempo, eu queria falar algo também. Cuidado, nós falamos muito de família espiritual, então cuidado para não relativizar. Não esqueça o peso do que é ser família de Deus. Que honra ter o meu irmão aqui, filho de Deus. Pensa, gente, nós consideramos o Senhor tão soberano e aí o Senhor vai e tem filhos e a gente considera eles como um colega lá da igreja, um membro da igreja. Não, que importância que os meus irmãos têm, que importância é ser família de Deus. Então cuidado para não relativizar e falar, eu vivo numa igreja que acredita em família espiritual, mas aí, o culto acabou, eu vi que meu irmão não veio. Ou então, aqui, Leandro, a gente é irmão em Cristo, entendeu? Mas durante a semana eu não estou nem aí para você. Se você tem passado por dificuldades, se você tem caído, se a sua fé está vacilando. Não, isso não é família espiritual. Como muitas das pregações disseram, não é também marcar um cafezinho, uma jantinha e olha lá, estamos vivendo família. Não,
Viver família é a gente viver tão junto e tão próximo, que a gente conhece as nossas estranhezas. Meu Deus, vamos lá, ok. Que a gente conhece o dia mal da pessoa pelo olhar. E aí quando essa pessoa chega no dia mal dela com um olhar baixo, eu tô aqui. Isso pra gente é ser igreja. Isso pra gente é família espiritual. Então pra você que tá aqui há mais tempo, cuidado pra não relativizar e falar, eu vivo família espiritual. Só que pra você é só um cultinho aqui junto. E durante a semana você fecha o departamento de igreja e vai viver a sua vida e se esquece dos seus irmãos em Cristo. Mas voltando a falar sobre viver vida na vida e viver tão próximo, eu citei que esse viver tão próximo pode às vezes gerar atritos. E aí o que a gente faz com esses atritos? O que a gente faz quando a gente tá vivendo lá um dia mal e acaba falando torto com Asaf, soltando uma palavra ríspida para ele? A ótica do mundo é a seguinte: se afaste. Se tá difícil tolerar o seu irmão, se afaste, deixe ir. Se não te faz bem, deixa ir. Mas aqui, Cristo vem e nos ensina outra ótica de relacionamento. Quando as coisas estão difíceis, quando as coisas não vão bem, quando há atrito. E é disso que eu queria falar com vocês hoje. Vamos ler junto Colossenses 3. Vamos começar no versículo 10 e 11. E aqui, por que eu vou estar começando nesse texto? Porque aqui Paulo está explicando como que é o padrão de relacionamento, então, para a igreja, para quem diz crer em família espiritual. E vocês se revestiram do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Ok, é isso. Então, Paulo vem e fala, olha, você que é nova criatura. Então, o padrão de relacionamento começa para aquele que é nova criatura. Se você não se despiu do velho homem, esse padrão de relacionamento não é para você e talvez o do mundo se encaixe melhor. Deixa aí se te faz mal. Abandona. Mas aqui, Paulo está falando, olha, você que é nova criatura, você que é um novo homem, que se refez para o pleno conhecimento de Cristo, este é o padrão de relacionamento. E qual é a ótica que você precisa ter? Cristo é tudo e está em todos. Vocês entendem o peso disso? Cristo é tudo, a gente entende a suficiência de Deus de uma maneira melhor. Mas a parte, Ele está em todos. Ele está no meu irmão chato, Ele está no meu irmão difícil, Ele está naquele que pisa no meu calo. Cristo é tudo e está em todos. E aí é essa ótica que Paulo fala, olha, novo homem, o seu olhar também foi mudado. Não foram só as suas vestes, não foi só a sua maneira de falar, a sua maneira de andar, mas a sua maneira de enxergar o seu irmão também foi mudada. O evangelho muda a minha ótica e me faz ver o meu irmão de uma maneira diferente. Me faz ver Cristo no meu irmão. E se a gente for pensar nisso, metade dos problemas já se reduzem. Metade das picuinhas se esvaem. Por quê? Eu começo a olhar para Vivi e ao invés de ficar olhando para os defeitos dela, eu olho, Cristo está sendo formado na Vivi. Olha que gracioso o olhar que o novo homem tem que ter. O novo olhar que nos é concedido e direcionado. Olhe para o seu irmão e veja Cristo sendo formado nele. E não é pelo bom desempenho dele. Olha lá como a Vivi é uma boa diácona. Olha lá como ela serve bem a igreja, trata bem as pessoas, é gentil, é fofinha. Não é por nosso merecimento. Se fosse assim, ninguém teria nada de Cristo.
ninguém teria nenhuma característica de Cristo, mas é a graça do Senhor que nos faz ver o próprio Cristo sendo formado no nosso irmão. Quando eu só enxergo falhas no meu irmão, eu me afasto. Mas quando eu enxergo Cristo sendo formado, eu permaneço. E essa é a graça de viver família. É quando eu vejo Cristo sendo formado, eu continuo. E isso não é nada novo para nós cristãos. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor já fez isso com a gente. Ao invés de olhar para a minha podridão e ver os meus muitos e muitos pecados, Ele viu o Cordeiro imolado. Ao invés de enxergar os meus pecados, o Senhor decidiu olhar para mim com misericórdia e enxergar o Cristo. Olhe para o seu irmão com essa mesma ótica. Inicie o relacionamento de família espiritual com a ótica de eu preciso enxergar Cristo na Michele. Isso faz com que o nosso comportamento dentro de uma família mude. Então vamos continuar no texto. Versículo do 12 ao 15 agora. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, tenham amor, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Suportem-se uns aos outros. Quando eu li esse texto pela primeira vez, há anos atrás, eu usava ele como desculpa para tolerar o meu irmão. Eu preciso tolerar. Foi isso que Deus falou para eu fazer, eu tenho que tolerar o meu irmão. Só que essa é a ótica do mundo. Essa ainda é a ótica mundana. Tolere o seu irmão difícil. Mas a palavra para suporte, traduzida do original aqui, significa sustentar, segurar firme para não cair. Então vamos ler essa parte de novo. Sustentem-se uns aos outros. Segurem firmes uns aos outros, para que não caiam. Olha como a nossa ótica de relacionamento aqui agora é totalmente mudada. Eu não tenho que tolerar o meu irmão. Eu preciso ser sustento para ele. Eu preciso ser sustento para o meu irmão até quando ele peca contra mim. Por quê? Porque se a gente for um versículo antes, Paulo vai falar assim, olha, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quando você olha para essas 5 características, você pensa em quem? Me vem Cristo Jesus. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, Paulo, revista-se de Cristo para suportar e ser sustento para o seu irmão. Faça como o próprio Cristo já fez. Quando Adão e Eva pecou contra ele, ele foi lá e sustentou, costurou vestes para tampar a nudez e sustentar. Imagina se Deus só tivesse nos tolerado no Éden. Ai de nós se o Senhor só tivesse nos tolerado quando nós pecamos contra Ele no jardim. Mas o Senhor, com bondade, misericórdia, profunda compaixão, foi e costurou vestes e tampou a sua nudez e te sustentou e te suportou. Então, meu amado, faça isso pelo seu irmão. Quando ele pecar contra você, quando ele pisar no seu calo, quando ele te der uma palavra torta,
Costure vestes, se revista de profunda compaixão, se revista do próprio Cristo e seja suporte. Tem um exemplo de um livro que me marcou muito. E esse livro se chama O Peregrino e é um clássico da literatura cristã. Se você nunca leu, leia, porque é muito bom. E aí nesse livro, nós temos o personagem principal, que se chama Cristão. E o Cristão, ele recebeu as boas novas e ele decidiu largar tudo, largar sua casa e ir em direção à cidade celestial. Então ele falou, agora que eu recebi essa boa nova, essa notícia maravilhosa, eu preciso ir para esse reino. E ele largou tudo e foi em direção. E nisso ele encontrou um vizinho dele, o Volúvel, e falou, olha, eu recebi essa notícia, vamos junto? Vamos, bora. Partiu. E os dois foram caminhando juntos na caminhada de fé cristã, amiguinho, nananã. E os dois estavam conversando sobre a Bíblia, até que os dois se distraíram e caíram. E eles caíram no pântano do desânimo. E o pântano do desânimo, se você não sabe, ele existe para todo mundo da caminhada cristã. Todo mundo que caminha com Cristo um dia já caiu, ou vai cair, ou está no pântano do desânimo. Porque ele é cheio das nossas frustrações, dos nossos medos, das nossas incertezas. Mas voltando para a história do Cristão, eles caíram nesse pântano. E aí o Volúvel, um amigo dele, virou e falou para ele, foi para isso que você me chamou? Foi para ficar preso nesse lamaçal aqui? Você me fez sair da minha casa para isso daqui? Eu não quero isso daqui não, você também não deveria querer. Eu vou embora. E aí, com muito esforço, o Volúvel conseguiu sair do pântano e foi embora para sua casa e abandonou o Cristão. Mas o Cristão falou, não, eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu quero chegar. E aí o Cristão tentou. E se você não sabe, um lamaçal, ele é um pântano, né? Ele é cheio de água parada e muito denso, então é difícil andar nele, não é igual um rio que você vai nadando facilmente e é fluido. Então o Cristão foi vagarosamente e ele não conseguia e ele ficou preso nesse pântano do desânimo. Até que passou um homem chamado Auxílio. E aí ele gritou, socorro, eu preciso de ajuda, eu estou preso aqui. E o Auxílio olhou para ele e falou assim, calma, eu vou te ajudar. E aí ele foi lá e tentou, vem, me dá a mão. E tentou puxar o Cristão, e não conseguia, porque o peso das mochilas da bagagem que o Cristão carregava pesavam contra ele. E aí o Auxílio falou assim, você precisa soltar as suas bagagens. Você precisa soltar tudo aquilo que te prende, que te deixa pesado. Eu não estou conseguindo te ajudar por conta disso. E aí Cristão, com muita tristeza, falou, poxa, eu vou ter que abandonar tudo que eu tenho? Ele falou, sim. E aí ele foi e soltou as suas mochilas, e aí o Auxílio veio, deu a mão e conseguiu tirar ele do pântano do desânimo. E aí ele falou, eu estou indo para a cidade celestial, quer ir comigo? Eu já sei o caminho, vamos juntos. E eles seguiram juntos. Eu trouxe esse exemplo porque, para mim, ele define muito bem a nossa caminhada como família espiritual. Se você um dia passou pelo pântano do desânimo, se você está no pântano do desânimo, eu te digo uma coisa, você não consegue sair dele sozinho. Eu tenho a plena convicção de que hoje eu estou aqui porque muitos dos meus irmãos me ajudaram já a sair de vários pântanos que eu caí. Não tem como prosseguirmos sozinho. Não tem o porquê prosseguirmos sozinho. Que graça é termos com quem compartilhar e quem nos ajudar e quem nos suportar. E aí você pode pensar, o seu egoísmo pode pensar, mas quem está sendo esse suporte para mim? Eu queria te lembrar da pregação do Cleverson na semana passada. Não é sobre o eu, é sobre o nós. E aí eu te devolvo a pergunta, quem você pode sustentar hoje? Quem você pode suportar hoje? Para quem você pode estender as mãos e tirar
do pântano do desânimo, embora você esteja marcado pelo seu pântano ainda. Porque não é sobre o eu, é sobre o nós. E para onde nós estamos indo juntos. E a importância do sustento, gente, é por conta disso, porque a nossa fé, ela não se parece com uma linha retilínea, sem curvas. A nossa fé, ela não é intacta a todo momento, mas ela é cheia de altos e baixos. E se você anda sozinho, é perigoso demais que no seu baixo você permaneça lá. E glória a Deus pelos nossos amigos que nos sustentam e nos suportam e nos levam de volta para a caminhada. E nos levantam e nos dão a mão e nos tiram do nosso pântano do desânimo. Não ande sozinho, é perigoso demais. Nós precisamos estar cercados por aqueles que nos lembram, por aqueles que nos apontam, por aqueles que nos estendem as mãos. Então não encare isso daqui como uma instituição que você só vem, frequenta, ouve uma boa mensagem e vai embora. Encarne a mensagem e seja suporte, assim como Cristo. Se revista de Cristo e seja suporte para o seu irmão. No versículo 14 vai falar: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Porque é a partir do amor que eu vivo, família. Porque se não tiver amor, eu só estou fazendo um teatro. Nada importa. Esse mês eu fiquei sem o Arthur em casa durante umas 3 semanas. Ele estava viajando a trabalho. E nessas 3 semanas eu fiquei com a Antônia sozinha. E a minha querida, ela tá numa fase que ela faz bastante birra. Gracinha. Não parece, né? Tão comportadinha aqui na igreja. Mas ela faz muita birra, e se ela não tem as coisas que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, aí o negócio desanda. Aí esses dias, eu já estava bem cansada dessas 3 semanas, eu acordei e decidi dar até um bom dia. E aí eu fui e falei assim, tive um momento com Deus antes da Antônia acordar, me revesti. E aí a hora que ela acordou, eu falei: filha, nós vamos sair para caminhar e comprar pão. E a gente vai ver cacaio, a gente vai ver pipiu, vai ser muito legal. E nananana. Aí beleza, troquei de roupa nela, coloquei a minha melhor roupa de academia, porque a gente ia fazer uma caminhada. Quando eu virei assim, bati minha perna e minha calça rasgou. Aí eu já comecei a ficar assim, levemente irritada. O meu revestimento estava se esvaindo. E aí eu falei: não, nada vai me abalar hoje, vai dar tudo certo. Vamos, Antônia! E tirei o potinho de álcool em gel da mão dela. Na hora que eu fiz isso, acabou. Quem tem um bebê nessa fase, quem já teve, ela começou a se debater no chão e a bater as pernas e a chorar. Só que é um choro de um bebê assim, gente, não é assim. Não. É desse jeito. É insuportável desse jeito. Entendeu? É nesse nível. E ela começou a gritar. E eu assim: Jesus amado, eu só quero um pão. Aí eu falei: calma, Antônia, toma aqui o pote. Ela pegou o pote. Aí ela lá pegava o pote. Aí eu: ô Cristo! Aí eu falei: mas beleza, eu acabei de ler que eu preciso ter paciência, vamos lá. Abri a porta e falei: olha o tanto de pássaro, vamos lá ver, corre. Ela: não. Aí eu falei: beleza, Antônia, eu tô muito afim de comer pão hoje, a gente vai sair pra passear, vai ser legal. Peguei ela no colo e fui caminhando, e ela chorando e batendo as pernas dela no meu corpo. Até que na metade do caminho ela acalmou, a gente comprou o pão, eu falei: agora vai. Aí a gente retornando pra casa, tudo de novo. Aí ela se jogou no meio do mato, no meio da rua. E aí eu fiquei desesperada. E ela chorando, e ela gritando. Eu sei que eu catei ela assim e saí andando esbaforida. E quem me viu na rua, eu tava assim, gente, de verdade. Aí eu mandei um áudio pro Arthur assim: ó, tudo por causa de um pão. Tudo por causa de um pão.
E aí, eu tô contando tudo isso porque nesse dia eu encontrei a Ruth no final do dia e eu brinquei com ela assim: depois de hoje eu suporto qualquer irmão em Cristo. É tão fácil. Meus irmãos são tão legais. Mas você pode virar e falar pra mim assim: Alice, você precisa sustentar e suportar a Antônia na crise de birra dela porque ela é sua filha e ela é sua responsabilidade. Mas eu queria te falar que o Senhor te deu um irmão e ele é sua família e é sua responsabilidade. Então, da mesma maneira que eu sou responsável pela Antônia e eu preciso suportar em todos os sentidos aqui e sustentar ela, eu também preciso sustentar a família que Deus me deu, suportar a família que Deus me deu, porque vocês são responsabilidade. Nós somos membros uns dos outros. Romanos 12:5 fala que em Cristo nós, que somos muitos, somos um só corpo e somos membros uns dos outros. Olha isso, nós somos membros uns dos outros, nós pertencemos uns aos outros. Responsabilidade o Senhor nos dá. Nós somos ligados a Cristo de maneira perpétua, através do sangue dele na cruz. Mas nós somos ligados aos nossos irmãos de maneira visceral, porque nós somos um mesmo corpo, compartilhamos da mesma víscera. E como eu posso escolher com quem eu quero me relacionar ou não? Por acaso pode a mão falar que algum dedo do pé não é importante? Você teria algum membro do seu corpo, fora o apêndice, que você escolheria tirar? Que não é importante. Não. Então, assim, consideremos uns aos outros, membros uns dos outros, família, pertencentes. Como eu trato quem me pertence? Como eu me relaciono? Esse é o padrão de relacionamento e família que o Senhor deseja para nós. Vamos abrir em Romanos 15, versículos 5 ao 7. Amém? O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aqui está acolham e tem algumas versões que é recebam. Mas olha só, no começo, lá no versículo 5, ele diz o seguinte: deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Ou seja, o mesmo espírito de unidade que está na Trindade foi concedido a nós como família espiritual, segundo Cristo Jesus. Então, não somente Cristo é o nosso modelo de unidade, mas também como a base de onde o relacionamento precisa fluir. É a partir de Cristo que eu me relaciono. É a partir de me revestir com Cristo que eu me relaciono. E a partir do Espírito que Ele mesmo nos concede. Eu acho que a gente não tem consciência do que é isso. Porque pensa só, Paty, o Espírito que está na Trindade, unindo o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, foi concedido a nós, CMD, para que sejamos uma família para Deus. Nós temos esse mesmo Espírito. E aí, lá no versículo 7, ele diz: aceitem-se uns aos outros,
Acolham-se como Cristo acolheu vocês. Essa palavra, no original, aceite, receba ou acolha, ela significa, olha só, gente, tomar para si, pegar na mão e trazer para o lado, receber em sua casa, conceder acesso ao próprio coração. Isso é muito mais do que simplesmente tolerar. Isso é muito mais do que, ela veio aqui em casa, a gente passou um tempinho juntos. Não, quando a gente entende como fomos recebidos, acolhidos por Deus, nós mudamos a maneira como nós lidamos com os nossos irmãos e nós destruímos as barreiras que nos impedem de acolher como Cristo nos acolheu, de receber como Cristo nos recebeu. Quando a gente age assim, a gente dá lugar à mesa para os nossos irmãos. A gente concede acesso ao coração. Acolham, recebam, aceitem como vocês foram aceitos, recebidos e acolhidos por Deus. E tudo isso tem um fim ainda maior. A glória de Deus. Quando vocês acolhem, quando vocês recebem o seu irmão dessa maneira, como Cristo fez com vocês, vocês estão glorificando ao Senhor. Uau! Cara, o nosso relacionamento pode glorificar a Deus e testificar a sua grandeza. A maneira como eu trato a Ruth, ou ela diz que eu não entendo como Cristo me recebeu e eu desvalorizo o seu sacrifício, o seu amor, ou ela prega para quem vê como Cristo nos ama. Então cuidem da maneira como vocês têm trazido para perto. E mais que isso, tragam para perto. Deem lugar à mesa aos seus irmãos. Concedam acesso ao coração. Porque foi isso que o próprio Jesus fez conosco. E voltando em Colossenses, no versículo 13, aqui o Senhor nos traz mais um padrão. Então a gente já entendeu que suportar não é tolerar, e a gente entende que é sustentem, acolham uns aos outros. E aí ele termina a frase falando assim: e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra você, contra outra pessoa. Na minha versão fala assim, ó. Perdoem-se as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O Lê falou um pouquinho disso. E ele falou assim, o que estraga tudo aqui nessa frase é a palavrinha como. Porque a palavrinha como, ela significa comparativo, é um comparativo. É igual a. Então, perdoem aos seus irmãos, igual Jesus perdoou vocês. E por que ele fala isso? Porque ele sabe que viver junto vai ser necessário perdão. Por isso que ele fala, se revista de Cristo, se revista do amor e se perdoem. Porque ele sabe que na verdadeira comunhão dos santos vai ter atrito. E vai ser necessário perdão. Então ele vem e traz um modelo, perdoem como vocês foram perdoados. E às vezes a gente fica contabilizando. Alice, você não sabe o que eu já passei. Você não sabe o que aquela pessoa já me fez. Você não sabe o tanto que eu já suportei. Talvez eu realmente não saiba. Mas eu sei o que Cristo fez por nós. Eu sei a podridão que o sangue de Jesus apagou.
E eu sei que é a partir disso que eu preciso me mover. E o que mais importa, no final das contas, não foram quantas vezes eu precisei perdoar, mas foi que a aliança foi mantida. No final do ano passado, eu e uma amiga nos desentendemos. E é como se eu estivesse falando polonês e ela norueguês. Eu nem sei se... Tava um pouco mais difícil? Tava um pouco mais difícil que isso. E aí, a gente tava tentando provar quem tava mais certa na situação. Só que quando isso acontece, você não chega em lugar nenhum. Você não consegue restaurar nada. Porque tá ali as duas cabeças batendo uma contra a outra. Eu tô certa, esse meu ponto tá certo. Até que a gente chamou o Lei e a Paty e falou assim, olha aqui, a gente não tá conseguindo sair desse lamaçal, desse pântano. E aí eles vieram com muita misericórdia e nos apontaram. Muita misericórdia, né? Nossa, maravilhoso. E nos apontaram e nos direcionaram. E o mais importante disso, sabe quem que estava certo? Nenhuma das duas. Nenhuma das duas estavam certas. Mas o que resultou disso foi um lavar de alianças. Foi um lavar de alianças, um restaurar de alianças. E nós oramos uma pela outra. E nos acolhemos. E nos recebemos. E demos acesso ao coração novamente. A gente não virou e falou assim, perdoada, agora cada uma segue a sua vida. Não, porque isso não é ser cristão, não é aceitar e receber como Cristo fez com a gente. Mas nós lavamos as nossas alianças, nós nos esquecemos do que para trás ficou, assim como Jesus faz com a gente, e nós caminhamos juntos novamente. Então, se você ainda tem algo no seu coração contra algum irmão, lave as alianças. Se preciso for, chame alguém mais maduro na fé para apontar vocês. Porque o que mais importa é prosseguirmos juntos. No começo da pregação eu citei a história do cristão do livro Peregrino. E se o auxílio simplesmente tivesse ajudado ele e falado, tchau, segue a sua vida? E se o cristão tivesse se perdido de novo? Mas a caminhada cristã é sobre a gente dar as mãos e caminharmos juntos, como família de Deus. Infelizmente, meus irmãos, viver família espiritual vai te frustrar, vai te fazer renunciar muitas das vezes muitas coisas, vai te fazer ser esticado em perdoar e em pedir perdão. E eu falei infelizmente porque isso é contra a nossa natureza caída. Mas hoje eu não estou pregando para os antigos homens, para os velhos homens, mas para aqueles que são nova criatura. E eu queria te falar que a graça sustenta o que perfeição nenhuma conseguiria sustentar. Então, se você espera do seu irmão perfeição, saiba que você não vai encontrar, mas o que vai sustentar um relacionamento de aliança vai ser a graça do Senhor em nós. A igreja permanece unida, não porque nós somos seres perfeitos, longe disso. A igreja permanece unida porque é a graça que nos sustenta. E é essa mesma graça que sustenta um relacionamento de aliança. Então saiba que aqui você vai encontrar pessoas imperfeitas. Pessoas nos seus dias maus. Pessoas com dificuldades. Pessoas com medos.
aquelas que ainda estão ariscas, porque acabaram de passar por um relacionamento difícil. Mas eu quero te falar, é a graça que nos sustenta. É a graça que nos faz que nos faz ser família de Deus. E pra gente terminar, não desista das pessoas rápido demais, porque não foi isso que o Senhor fez conosco. Vamos lá. Quantas vezes o Senhor já precisou costurar vestes para nós? Vamos lá, é isso. Não desista da igreja rápido demais, porque nós não somos uma instituição falha criada por mãos humanas, mas nós somos corpo de Cristo, criados para ser eternos, e eternos com Ele e para Ele. Façam todo o possível para viverem em paz. Amém? Eu queria convidar vocês a se levantarem. Eu queria orar junto com vocês. Tem uma música antiga da presbiteriana que diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Isso é família.